Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos. É sempre um prazer estarmos aqui. A presença de vocês nos enriquece muito. Não basta ver. A atitude do cego de Jericó representa o padrão elevado a todo discípulo sincero do Evangelho. O enfermo de boa vontade procura primeiramente o Mestre diante da multidão, em seguida a cura. Acompanhe Jesus glorificando a Deus, e todo o povo, observando o benefício, a gratidão e a fidelidade reunidos, volta-se para a confiança e o divino poder. A maioria dos necessitados, porém, assume posição muito diversa. Quase todos os doentes reclamam a atuação do Cristo, exigindo que a dádiva desça aos caprichos deliciosos que lhes são peculiares, sem qualquer esforço pela elevação de si mesmo à bênção do Mestre. Raros procuram o Cristo à luz meridiana, e, enquanto lhe recebem os dons, raríssimos são os que lhe seguem os passos mínimos. Daí procede a ausência da legítima glorificação a Deus e a cura incompleta da cegueira que os obscurecia antes do primeiro contato com a fé. Em razão disso, a terra está repleta dos que creem e descreem, estudam e não aprendem, esperam e desesperam, ensinam e não sabem, confiam e duvidam. Aquele que recebe dados pode ser somente beneficiário. O que, porém, recebe o favor e agradece, vendo a luz e seguindo-a, será redimido. É óbvio que o mundo inteiro reclama visão com o Cristo, mas não basta ver simplesmente. Os que se circunscrevem ao ato de enxergar podem ser bons narradores, excelentes estatísticos. Entretanto, para ver e glorificar o Senhor, é indispensável marchar nas pegadas do Cristo, escalando com Ele a montanha do trabalho e do testemunho. Da linha de luz, escrito de Francisco Cândido Xavier. E assim, iniciando o nosso momento de trabalhos, vamos nos concentrar para isso, agradecer a toda a espiritualidade, agradecer a Jesus pelo momento, pela oportunidade, pedimos sempre sabedoria, paz, serenidade, derramamos um amor. Mais um momento de aprendizado em nossa caminhada. Que assim seja. Peço força e acompanhe a oração que o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair nas tentações, mas livrai-nos de todos os males. Assim seja. Muito bem, hoje nós temos o nosso irmão Edgar, palestrante, com a palavra. A palavra sua, Edgar. Receba os nossos votos de muita paz. Sempre um prazer retornar, obrigado pelo convite mais uma vez. E a gente fica feliz quando a gente chega e percebe que a organização está em sintonia com o tema proposto, pelo menos um pouquinho que eu consegui ouvir depois que eu entrei pela porta, fui até o banheiro. O grupo estava conversando sobre não o estudo propriamente dito, mas a importância que o estudo proporciona para aqueles que se dizem espíritas, para aqueles que seguem a doutrina espírita,
que é justamente o tema de hoje, que é espíritas instruídos. E a gente sabe que hoje um dos grandes males que assolam a vida humana é, de fato, a ignorância. A ignorância do ponto de vista do conhecimento, a ignorância do ponto de vista de saber o que eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, no que consiste a vida. A ignorância no sentido de não ter noção da minha dimensão espiritual. A ignorância no sentido de não saber as questões transcendentais da vida. A ignorância de não adquirir valores de imortalidade, de não descobrir a grande oportunidade que é a vida e de não perceber a dimensão e o infinito que é a existência. Essa ignorância sobre o conhecimento daquilo que somos de fato, verdadeiramente, de não saber que de fato essa vida aqui é importante, é óbvio que é, mas é uma vida passageira, estamos só de passagem, como se diz sempre, e que a verdadeira vida, ou como diz Kardec no Livro dos Espíritos, a vida primitiva é de fato a vida espiritual. E não conhecer isso gera um impacto muito grande na vida que levamos aqui e agora. Não só nessa vida, mas também na vida espiritual, mas sobretudo aqui, que aqui estamos e aqui vamos focar. Quando a gente desconhece a nossa natureza, quando a gente desconhece o propósito de tudo isso, quando a gente desconhece aquilo que Deus, os planos, vamos dizer assim, de toda a justiça divina, a gente conduz a nossa vida aqui de uma forma não tanto correta. A gente conduz a nossa vida aqui de uma forma um pouco torta. O propósito da vida é reto. A justiça de Deus é reta. Deus trabalha numa linha reta. Nós é que desviamos, nós é que pegamos os atalhos, nós que realizamos as curvas. E essas curvas, elas são derivadas da nossa falta de conhecimento sobre, ou a nossa falta de conscientização daquilo que de fato somos. E quando a gente estuda, quando a gente se debruça sobre a proposta, quando a razão desperta, a nossa vida começa aos poucos a mudar. Se hoje nós erramos tanto, ou se já erramos tanto no passado, é porque ainda estamos aprendendo. A criança não nasce sabendo, ela vai crescendo e vai se formando. Ela vai adquirindo conhecimento para então direcionar a vida dela aqui no mundo real, no mundo físico, perdão. Ela vai aprendendo a falar, vai aprendendo a se manifestar, vai aprendendo a se alimentar, vai aprendendo a fazer suas necessidades, vai aprendendo a fazer as suas escolhas, vai aprendendo a brincar. Assim somos nós do ponto de vista espiritual, porque ainda somos criaturas, crianças do ponto de vista espiritual. Então nós estamos ainda aprendendo a lidar com a vida real, que é a vida em espírito. E no decorrer desse processo a gente acaba tropeçando um pouco, acaba errando aqui e ali, mas a gente sempre tenta, à medida da evolução do nosso conhecimento, do raciocínio e do entendimento sobre as coisas, acertar. Na leitura inicial foi dita: não basta ver, é preciso seguir a pegada. Ali, provavelmente deve ser Emmanuel, através do Chico, não recordo do livro, quando o Espírito dita isso, fala isso, dizendo que nós devemos seguir a pegada, seguir o trilho, é efetivamente entender a proposta, abraçar a proposta e seguir nesse caminho reto. Então, a ausência de conhecimento provoca isso. E é por isso que os Espíritos nos disseram e deixaram para a gente essa seguinte máxima: Espíritas, amai-vos, amem-se, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Não é à toa que os Espíritos nos apresentaram, nos deram essa proposta. Não é à toa que essa é uma base fundamental da doutrina espírita e ambos têm que andar lado a lado. Amai-vos e instruí-vos, amor e instrução, porque razão e sentimento têm que estar juntos. Quando um está fora, alguma coisa está errada. Porque eu primeiro preciso compreender aqui, acho que foi dito aqui no grupo, a oportunidade que a doutrina me ofereceu de entender as coisas, ou de me entender, mudou minha visão sobre N fatores. Porque primeiro eu desperto na consciência, primeiro tem que despertar alguma coisa aqui dentro, uma chavezinha tem que ser virada aqui no racional, para então o racional me dizer que seguir a vida reta, a vida no bem, que seguir essa proposta, esse passo, esse roteiro, é melhor para mim. O racional que vai me dizer, porque somos criaturas inteligentes e racionais, é a razão que vai dizer que a vida que eu levo hoje não faz sentido.
Primeiro é a razão que vai dizer que a vida que eu tenho que seguir é outra, que eu preciso mudar, melhorar, alterar os passos, mudar o norte. Quando a razão faz isso e quando a razão mexe com a minha rota, eu começo a mexer com o meu sentimento. Porque a razão já falou que a mudança do sentimento, que é o bem, que é no caminho do bem, que está o sentido da vida. Tudo isso aqui é material didático. Allan Kardec teve um trabalho precioso, minucioso, perfeito, tudo devidamente arquitetado. Não existe nenhuma colocação, não existe nenhum parágrafo organizado por Kardec que não esteja numa linha racional perfeita. Um assunto seguindo do outro, um pensamento seguindo do outro. Mas isso aqui é material didático de ensino. Isso aqui é para mexer com a razão. Toda codificação, as obras, é para mexer com a razão, para chacoalhar aqui dentro, para perceber que a vida que eu estou levando talvez não faça sentido do ponto de vista da eternidade. Talvez os valores que eu estou cultivando não sejam valores de imortalidade. Isso destoa do quê? Da vida eterna, da vida imortal, da vida real, que é a vida espiritual. Mas, apesar de isso aqui ser um material didático sobre vários elementos da vida, sobre quem eu sou e tudo mais, mas isso aqui, depois que mexe com a minha razão, começa a afetar o meu sentimento, e quando afeta o sentimento, começa a afetar a minha vida lá fora. Então, primeiro estágio, razão. Segundo, o meu sentimento. Razão, sentimento, amor e vida real. Aí, quando eu passo por esses dois estágios, eu consigo aplicar na vida aqui fora. Mas primeiro eu tenho que refletir, fazer sentido, a minha razão tem que sinalizar, depois eu tenho que sentir realmente no coração, para poder então mudar minha vida aqui fora, na minha relação com as pessoas que fazem parte da minha vida. Mas para isso, primeiro, é preciso se instruir. É por isso que o tema proposto é esse, a instrução, como esse mecanismo fundamental de construção de um ser realmente alinhado, do ponto de vista das questões espirituais. Então são esses dois pilares que o Espiritismo nos apresenta. E quando a gente fala dessa instrução que o Evangelho faz referência, estamos falando da instrução moral, do ponto de vista moral. O Evangelho ele é talvez a obra mais importante da doutrina espírita. Também não gosto de dizer que é a mais importante, porque todas são, mas enfim, ela é muito importante do ponto de vista da questão moral, porque ela de fato coloca o dedo na ferida e faz a gente refletir sobre aquilo que nós somos. Faz refletir sobre aquilo que acontece na nossa vida, as pessoas que estão ao nosso lado. Então a gente precisa criar esse hábito de estudar. Todo aquele que se diz espírita precisa efetivamente buscar esse conhecimento, buscar esse estudo. Comparecer à casa espírita é muito importante. Eu preciso disso. Não sei vocês, mas eu preciso. Preciso estar aqui agora. Preciso estar lá na casa que de fato a gente trabalha. Mas isso é 50% do caminho. É só 50%. É igual sala de aula. Sala de aula é 50%. O professor é 50% da estrada. O resto é com o aluno. Então isso aqui é muito importante. Esse material didático é muito importante, mas é só 50% do caminho. O resto vem com o meu esforço, com a minha dedicação, com o meu interesse em buscar o que? O conhecimento e o esclarecimento sobre as coisas. Porque senão não vai fazer sentido. Toda teoria, toda filosofia, toda doutrina e até mesmo qualquer religião, se não afetar o meu destino, alguma coisa está errada. Ou a filosofia está errada do ponto de vista prático, ou eu estou falhando do ponto de vista prático. Então, estudar para implementar, estudar, compreender, sentir aqui dentro, sentir aqui no sentimento, para então colocar em prática lá fora. Essa é a lógica da coisa. Isso vem através desse processo de iluminação interior e de afastar, sair da ignorância no sentido daquilo que eu sou. Porque a ignorância ela se alimenta no desinteresse. A ignorância ela faz festa na desatenção. Por isso a gente vê tantas questões que poderiam ser resolvidas de formas tão diferentes. É a ignorância que causa, né? Quando eu digo ignorância, repetindo aquilo sobre a minha natureza.
A ignorância é a grande causadora de todos os males que existem no mundo. Tudo aquilo que a gente vê, tudo aquilo que a gente se depara nas notícias, nos jornais, no vizinho, ao lado, dentro de casa, na família, todos esses fenômenos que nós chamamos de dor, sofrimento, problema, tudo isso poderia ser simplesmente exaurido através do conhecimento de si mesmo. Se conhecer. E quando eu me conheço, eu percebo que o outro é igual. Quando eu percebo que o outro é igual, eu vivo em harmonia. Jesus veio aqui se a gente resumir o objetivo de Jesus aqui na Terra, um Cristo, e Cristo é um patamar, vamos falar depois sobre isso. Um Cristo veio, encarnou nesse corpo pesado, denso, para simplesmente chegar aqui para a gente e dizer: amem-se. Amem-se que vai dar tudo certo. Se resumir bem aquilo que Jesus veio fazer aqui, foi isso. Pessoal, eu vim aqui em carne e osso dizer isso. Amem-se. Que não tem erro. Se não puderem se amar, pelo menos se respeitem. É isso que ele vem fazer. Se respeitem, que não tem como dar errado. Só que isso tem um processo. Isso tem um processo de compreensão. E quando eu me instruo, desperto aqui dentro, eu percebo que o outro também está no mesmo caminho. E o outro também faz parte desse contexto. Ele precisa também dessa atenção. E ambos têm que se respeitar. E quando a gente vive assim, a gente se afasta da ignorância. E quando a gente se afasta da ignorância sobre as coisas, sobre a vida, sobre tudo, a gente começa uma vida um pouco mais tranquila. E como é bom saber, né? É muito bom saber, é muito bom sair da ignorância e amadurecer, evoluir. Em todos os aspectos, não só do ponto de vista do conhecimento científico, filosófico, técnico, que também é importante, mas sobretudo o conhecimento de si mesmo. Nós não nos conhecemos. Nós não nos conhecemos. Esse é um ponto fundamental. E se instruir não é apenas não apenas absorver o conteúdo teórico, mas também é fazer uso disso aqui para poder se conhecer melhor. E começar a perceber a minha dimensão. Então, ler, conversar, se reunir, dialogar, pesquisar, isso são hábitos que a gente precisa desenvolver para alcançar esse aprendizado. E a gente alcança isso na convivência. E o espiritismo não poderia ser diferente. A proposta espírita não poderia ser diferente. Precisamos do que? Estudar. Desenvolver o hábito de estudar em casa, mas especialmente em grupo. Nós somos criaturas criadas para viver em comunidade, em sociedade, em grupo, em união. Ninguém, absolutamente ninguém foi feito para viver sozinho. Ninguém. Então é no coletivo que a gente evolui, é no grupo que a gente amadurece. É no coletivo que a gente começa a perceber que o outro também é alguém igual do ponto de vista de dor, de problema, de sofrimento, mas também de alegria, de satisfação, de contentamento, de oportunidade. A gente começa a perceber que todo mundo, não importa quem seja, tem alguma coisinha para ensinar. Qualquer pessoa que faz parte da minha vida, direto ou indiretamente, ao meu redor, não importa, tem alguma coisa para passar, para repassar, para ensinar e, portanto, fazer a minha vida um pouquinho melhor do que ela seria se aquela pessoa não estivesse do meu lado. Qualquer pessoa, até aquela pessoa que vocês estão pensando agora, aquela pedra no sapato, aquele calo, principalmente essa daí. Principalmente essa daí. E às vezes essa daí está no nosso lado, dividindo o mesmo quarto, a mesma casa, o mesmo ambiente de trabalho. Aquilo ali é uma oportunidade e as coisas não são à toa. Então, quando a gente avança na escala da compreensão, do entendimento, do esclarecimento, a gente tem mais lucidez para entender como a vida funciona.
lucidez para poder agir com mais razão. Então, razão e sentimento, tem muita gente que diz que razão e amor não se misturam, né? Razão e sentimento não se misturam. Pelo contrário, os dois caminham juntos. É lado a lado, é de mão dada. A razão e o sentimento estão sempre de mão dada. Então é a razão que faz eu ter lucidez. Olha que palavra, lucidez sobre as coisas. Kardec é um exemplo de lucidez. Tanto é que ele era, né, chamado, né, o bom senso encarnado. Nós precisamos ter bom senso, ter as ideias claras, porque quando a ideia fica clara, a gente enfrenta as dificuldades com uma maior naturalidade. Não quer dizer que agora eu sou espírito, estou estudando todo dia, participando de todos os grupos de estudo que a casa oferece, agora minha vida mudou. Assim, não, isso não vai acontecer, esqueçam isso. Talvez até tenha mais problema, porque quanto mais se sabe, mais prova é dada. Mas a gente já compreendeu que a prova, que a dor e o problema não é o meu problema, é a minha oportunidade, porque a razão já esclareceu, a minha mente já está mais clara sobre a dimensão da vida, sobre a forma como Deus atua, a forma como as coisas acontecem. Então eu começo a perceber que a dor é a solução, que aquela pedra no sapato é a solução para algum problema. Então, quando eu vejo de uma forma nítida e lúcida, dessa maneira, eu enfrento aquilo com maior naturalidade. Porque isso, essa relação... A Cília está querendo falar. Essa relação, ela é organizada por Deus. Se essa relação é organizada por Deus, como é que pode dar errado? É Deus que organizou isso. Através dos benfeitores, através da equipe espiritual encarregada, nós temos alguém encarregado por nós. Ninguém está aqui sozinho. Seja aquele que está sempre do nosso lado, chamado anjo da guarda, mentor, protetor, não importa o nome que a gente queira dar. Fora ele, tem toda uma equipe, toda uma organização espiritual que trabalha em nome de Deus. Então como é que isso está errado? Não pode dar errado. Essa organização não está errada, ela está certa. Nós é que acabamos desvirtuando ou fugindo do plano. Nós é que não observamos o plano. E a instrução fornece isso. E não só isso, o aprendizado, a compreensão, faz a gente pensar sobre vários fatores, não é? Por que as coisas são como são, por que eu sofro, por que há tanto mal no mundo. São questões. Quem nunca se perguntou isso vai se perguntar. Por que as coisas acontecem dessa maneira? Quem são as pessoas ao meu lado? Por que eu tenho que passar por isso? Qual a razão das doenças humanas? Que é Deus. São questões que vêm na nossa mente e precisam ser respondidas. Kardec disse: não basta crer, é preciso, sobretudo, compreender. Não basta dizer que eu tenho fé, não basta dizer que eu acredito em Deus, mas que é Deus? Por que eu estou aqui? Então, essas conexões é que dão sentido racional à vida. E se dão sentido racional à vida, dão sentido emocional, sentimental. E a minha vida começa a mudar. Então, Deus não está no livro, Deus não está na palavra, nas imagens, Deus está na presença. Né? A verdadeira adoração é adoração em espírito e verdade. Então, Deus está onde? Está dentro de nós. Deus está dentro de você. Assim como biologicamente eu sou uma parte do meu pai e da minha mãe, do ponto de vista espiritual eu sou uma parte de Deus. Por isso que Jesus disse: vós sois deuses. Não Deus com D maiúsculo, né? Não somos criadores, somos criaturas. Mas o elemento divino está aqui dentro. Ele só precisa ser utilizado. Nós não utilizamos essa divindade. Então Deus está dentro de nós. E Deus enxerga através dos nossos olhos. Só que Ele vê oportunidades e bênçãos que nós não enxergamos. Mas se Deus enxerga através dos nossos olhos, por que Ele deixa eu tomar a pior decisão da minha vida? Olha só as coisas, as conexões racionais. Deus está dentro de mim.
Mas por que então que eu faço tanta besteira? Se Deus enxerga pelos meus olhos, é porque nem Ele viola a própria lei. A coisa é tão séria, a coisa é tão perfeita, que nem Deus viola a sua própria lei, que é a lei de liberdade, livre-arbítrio. Nem Ele. Então, naquilo que a gente enxerga como dor, Deus enxerga como oportunidade. O espírito gosta de sofrer, né? Eu já ouvi isso várias vezes. Eu não gosto de sofrer. Vocês gostam de sofrer? Eu não. Sentir dor, problema, eu não gosto não. Mas nós precisamos compreender e temos a oportunidade de compreender o porquê do problema, o porquê da dificuldade. É muito diferente. É completamente diferente. Hoje a gente fala em dor e sofrimento e diz que isso é oportunidade, só que, claro, essa explicação tem que vir acompanhada de um elemento racional, né? Eu já vi em palestras ou até mesmo em situações dentro de casas espíritas, as pessoas dizendo: a dor é uma bênção, a dor e o sofrimento é uma bênção de Deus, e parou ali. Para quem está chegando agora, meu Deus, esse pessoal aqui é doido, né? Esse pessoal aqui gosta de sofrer. Tem que ir além, tem que cuidar. É uma bênção porque ali mora uma oportunidade. É na dificuldade que eu cresço. Ninguém cresce na inércia, ninguém cresce na zona de conforto. Nós crescemos na dificuldade, no aprendizado. Primeiro dia de trabalho, a pessoa chegou lá para trabalhar, jogaram num canto lá numa sala: está aqui os relatórios, tem que fazer tal coisa. E saiu e fechou a porta. O que você vai fazer? Vai buscar o desenvolvimento, vai buscar o aprendizado. É uma zona completamente desconfortável, que exige de mim uma evolução, um passo a mais. No dia seguinte eu vou dar outro passo, no terceiro outro passo. No final de uma semana, 2, 3, eu já estou completamente diferente, quase dominando pelo menos uma parte daquela atividade. Mas eu passei primeiro pela dificuldade, pela dor. Então Deus oportuniza, Deus não pune ninguém. Não existe esse Deus vingativo, punitivo. Isso não faz o menor sentido. Como é que ao mesmo tempo eu digo que Deus é soberanamente justo e bom, e ao mesmo tempo eu digo que Ele me condena, me pune, me sanciona? Deus não sanciona ninguém. Quem me sanciona é a minha consciência. Deus dá a oportunidade. Deus responsabiliza e não pune nem persegue ninguém. Então fica tranquilo que Deus não te persegue não. O que me persegue é a minha consciência. Então existe uma outra lei natural da vida, que é a lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito simplesmente chega pra gente e fala o seguinte: quem fez essa bagunça aqui? Fui eu. Então resolve, conserta, arruma. Isso é ser punitivo? Injusto? Não. Isso é justiça, isso é equilíbrio, isso é responsabilidade. A gente faz isso, né? Os filhos, netos. Não, netos não, né? Que a avó e vó não faz isso, né? A avó e vó deixa passar. Não, faz sim. Faz sim, depende, né? Mas com o filho, né? A gente não faz, né? Entre casal, né? Deixou de novo a toalha em cima daquela mulher, vai lá tirar já. É a mesma coisa, lei de causa e efeito. A gente faz, a gente conserta. A gente estragou, a gente vai arrumar. Então isso é oportunidade de equilibrar aquilo que lá atrás nós desequilibramos. Toda a vida ela é regida por um movimento perfeito, equilibrado, alinhado. Quando a gente desequilibra esse giro perfeito, quando a gente quebra essa sequência, nós violamos uma lei natural. E essa lei natural vem cobrar, para que a gente possa consertar. Então, a dinâmica da justiça de Deus funciona da seguinte maneira: a vida só te dá aquilo que você está preparado para receber.
A vida só te dá aquilo que você está preparado para receber. Isso para os dois lados, vamos dizer assim. Naqueles momentos de alegria, de contentamento, de receber algo, uma oportunidade, uma mudança, né, que a gente tanto esperava, mas também pelo lado que a gente costuma dizer que é o lado ruim, que não é. Né? É o lado mais difícil, mas não é o lado ruim. Então vamos chamar de lado difícil. Né? A vida só te dá aquilo que você está preparado para receber. Para receber aquela pessoa do seu lado, passar por aquela dificuldade, passar pela experiência de uma doença, passar pela prova de uma relação difícil, pai, mãe, filho, filha. Nós estamos preparados para receber, não importa o que seja. Tudo aquilo que chegou na nossa frente é porque estamos preparados para enfrentar ou para usufruir, vamos chamar assim também. Mas uma coisa é certa, né? O sofrimento de hoje certamente vai ser o passado de amanhã, porque não há mal que dure para sempre. Não há mal que dure para sempre. Isso não é apenas uma frase dita solta, isso é uma frase que vem acompanhada de um elemento racional. Se Deus não é injusto, se Deus é justo, se a gente parte do pressuposto de que Deus é justo, é por isso que todo o ensino, não é à toa que Kardec começou a primeira obra, que é o Livro dos Espíritos, falando de Deus. Porque se nós não compreendemos o que é Deus, nós não compreendemos todo o resto. Se eu não passo por essa etapa primeiro, todo o resto está comprometido. Então, se Deus é justo, voltando, se Deus é justo, eu não posso ser punido para sempre. Ou seja, todo sofrimento, toda dor, toda dificuldade tem hora para acabar. O processo de duração depende da minha escolha, da minha vontade, da minha percepção sobre as coisas, da forma como eu estou direcionando a minha vida. Por quê? É muito comum a gente falar que nós estamos aqui para pagar os débitos do passado, não é? É comum a gente ouvir isso. Vamos pagar os débitos do passado. Os débitos nada mais são do que aquilo que lá atrás eu desequilibrei, né? Deixei o universo em desarmonia. A ordem natural da vida em desarmonia. Preciso reparar. É isso. Mas tem um ponto muito importante nisso que a gente não pode nunca esquecer. E o espírita ou precisa parar de falar isso ou precisa compreender isso. Nós não precisamos pagar o débito do passado na dor, no sofrimento. Por quê? A moeda de Deus não é essa. A moeda de Deus é o amor. O amor é o elemento que rege toda a vida, toda a criação. Tudo que existe na vida é gerenciada, administrada, governada por esse elemento chamado amor. O que eu quero dizer com isso? Que quando a lei de justiça, bate na nossa porta para cobrar o débito do passado, e essa lei nos vê exercendo o amor, determina essa mesma lei que ela pare imediatamente e espere. Espere o quê? Espere a gente pagar o débito do passado no amor e não na dor. Ela vem cobrar, de um jeito ou de outro vai ter a quitação. Agora, se ela vê a gente exercendo o amor, ela para. Ela não vem cobrar na pressão, na dor. Por quê? Porque um pequeno ato de amor, pequenininho que seja, pode ser o mais simples, ele tem o poder de cobrir multidões de erros. Eu acho que foi Pedro ou Paulo que falou isso, né? Não, nunca lembro, sempre confundo. Um pequeno ato e gesto de amor tem o poder de cobrir uma multidão de erros. Então, eu não preciso sofrer para reajustar. Eu posso começar agora a melhorar, a evoluir, a progredir, despertar o racional, mexer no sentimento e ter uma vida voltada para o amor, que é a lei que rege toda a vida, que é a lei de Deus.
O exercício do amor é a conexão direta com Deus. E se eu estou conectado diretamente com Deus, eu estou em sintonia com Ele. E é isso que Ele quer. Ele não quer ver ninguém sofrer, de forma absoluta. Ele quer que todos nós estejamos em sintonia com a lei da vida, e a lei da vida é a lei do amor. Ele não quer nem saber se a gente acredita nele ou não. Deus não está nem aí para a gente se a gente diz que Ele existe ou Ele não existe. Ele não está preocupado com isso. Ele quer saber quem eu sou, o que eu faço, o que eu penso. Ele quer saber se eu estou em sintonia na lei que rege a vida universal ou não, que é a lei do amor. Ele fica muito mais feliz com alguém que diz que ele não existe, mas que exerce a caridade e o amor, do que alguém que diz que ele existe e de fato não executa efetivamente aquilo que aprende, ou aquilo que tem a oportunidade de aprender. De volta uma vez disse, eu respeito muito mais um ateu amoroso e caridoso do que um cristão hipócrita. Então por isso a importância da instrução, porque quando a gente mexe com o racional, a gente passa aos poucos para a execução. Eu acho que o nosso tempo já deu uma avançada, né? Tem mais alguns minutinhos só, teremos muito mais coisas para falar, mas talvez fique para uma outra oportunidade. Mas a grande mensagem aqui é a gente assumir esse compromisso conosco mesmo, com a doutrina que nós dizemos que nós seguimos, assumir esse compromisso com Deus, compreender as coisas, compreender quem é Deus, compreender quem é Jesus. Tem gente que ainda se diz espírito e confunde Jesus com Deus. Jesus não é Deus. Jesus é um espírito. Jesus é uma criatura. Mas é uma criatura que tem um patamar de Cristo. E igual a ele tem tantos. Não existe um Cristo não, hein? Existe vários. Vários Cristos. Então Jesus é um patamar espiritual. Nós não temos nem condição de imaginar esse tamanho, mas ele é um espírito, uma criatura. E por que ele veio aqui? Só para a gente caminhar para o encerramento. Já se perguntaram isso? Por que Jesus, um Cristo, veio aqui? Claro, já respondemos no começo que ele veio aqui ensinar a gente a viver. Ele veio dizer, ó, sigam essa lógica, amem-se, se respeitem, vai tudo certo. Ok, mas por que ele veio aqui fazer isso? Já se perguntaram isso? Por que ele passou por todo esse trabalho, milhares de anos, para se preparar para entrar num corpo pesado? Ele é um Cristo, ele é um espírito fácil de entrar num corpo difícil aqui. Mas ele veio para cá. Por quê? Sabe por quê? Jesus encarnou para dizer isso, porque simplesmente ele já passou por tudo que nós estamos passando agora. Ele já trilhou esse caminho. Ele já atravessou essa estrada. Jesus não virou Cristo assim. Deus não chega e fala, ó, hoje eu vou criar um Cristo. Pronto. Não existe isso. Jesus passou, ele já errou, já tropeçou, já fez muita besteira, já violou muito a lei de Deus, mas também aprendeu, evoluiu, desenvolveu, entrou em sintonia com a lei do amor, que é a lei que liga diretamente a Deus, compreendeu tudo isso, fez e faz uso de tudo isso e simplesmente evoluiu. Claro, é um espírito de bilhões de anos de evolução, mas ele já trilhou o caminho. É como se fosse um irmão mais velho que já passou pelaquela situação e agora está nos ajudando. Então, Jesus é uma pessoa que tem uma coisa chamada autoridade moral. O que é autoridade moral? Eu só posso exigir de alguém ou ensinar alguém com autoridade quando eu já passei por aquilo, quando eu já conheço aquele processo, quando eu já venci aquele processo, quando eu tenho essa experiência, que é isso que Jesus é. Um amigo. Então a gente precisa, e o estudo faz com que a gente arranque Jesus da cruz e comece a enxergá-lo como um irmão mais velho, lado a lado. Ele está muito distante na hierarquia espiritual, mas em patamar, mas em companhia ele está do lado, no mesmo piso. Em amparo ele está aqui do lado.
Enfim, o objetivo da instrução espírita é sempre a gente buscar esse desenvolvimento, a busca da nossa paz interior, da nossa felicidade, a felicidade que nós tanto desejamos, que nós tanto buscamos. E quando os espíritos nos trouxeram essa mensagem, espíritas instruídos, eles estavam nos propondo uma vida melhor. Mas essa vida melhor só vai acontecer quando nós compreendemos a mensagem daquele que veio aqui nos dizer, né? A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. Nós agradecemos a caridosa atenção de todos, desejamos uma excelente noite, um excelente restinho de semana de muita paz. Muito obrigado. Sempre muito bem-vindo a nossa casa. Te agradecemos. Eu agradeço a todos pela presença essa noite. E nesse conselho que o irmão deixa para nós, que ele veio para nos instruir, que todos viemos aqui para nos instruir, como tivemos a nossa conversa anterior, e cada um deu a sua opinião, deu o seu recado, deu aquilo que ele tinha para instruir os outros, e cada um de si aproveitou para si aquela instrução. Te agradecemos muito e esperamos fazer jus a esse ensinamento e continuar nos instruindo. E agora vamos agradecer a Deus, a Jesus, nosso irmão maior, a espiritualidade linda e protetora dessa casa, a nossos espíritos pessoais, pelos momentos e os ensinamentos vividos, que possamos aproveitar o nosso dia a dia, o nosso benefício, em benefício de todos os que nos acompanham, na família, no trabalho, nas vizinhanças. Obrigado, Senhor, por este momento. Te pedimos que não nos abandone no retorno à casa e nos possibilite sempre voltar a essa casa de amor, de estudos e de caridade. Que assim seja.